Oi, gente. Meu nome é Kelly. Eu sou trabalhadora aqui da casa do Luz e Harmonia e vim hoje aqui falar um pouquinho a vocês. Eu quero de início já começar a pedir desculpas a vocês pelo seguinte: eu não sou palestrante. Eu sou uma estudante curiosa e tenho vontade de aprender. Então, se eu falar alguma coisa, se eu de toda forma errar, eu peço que vocês me perdoem. Eu prometo que da próxima vez eu estudo para fazer melhor, tá bom? Então, como é de praxe, nós vamos começar com uma oração, para que depois eu leia o nosso evangelho e a gente começa a bater Hoje não vai ser uma palestra, não estranhe, vai ser um bate-papo. Então, nesse momento, vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento para que os bons espíritos que nos acompanham nesse momento, que o Senhor nos permita a fazer um trabalho, que eu possa ser instrumento de amor, que eu possa ser instrumento de paz, que eu possa levar esperança a cada um de vocês que estão ouvindo e vendo esse vídeo, que vocês possam ser amparados, que vocês possam ser envolvidos no manto de amor, de paz, de fé e de esperança. E assim, vamos começar a nossa palestra do dia de hoje. O tema escolhido para hoje foi o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item foi o 26, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntais se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Ao que foi cravado por um espinho retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e conturbada justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentações as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, e não se desesperar se não puder superá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão traz necessariamente uma outra, já que Jesus disse: bem-aventurados aflitos. Pode haver mérito em buscar aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? A essa questão responderei claramente: sim, há um grande mérito quanto os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, pois isso é a caridade através de sacrifício, e não quando ela só tem por objetivo o bem próprio, pois trata-se de egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-as sem lamentações e com fé, e tudo o que Ele vos pede,
Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o meio de sustentá-lo e de fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usar, mas não abusar. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz a punição nas suas inevitáveis consequências. Outra coisa ocorre em relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para ir a maçarda infecta levar consolação, vós que manchais vossas mãos delicadas curando as chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que gastais vossa saúde na prática de boas obras, eis aí vosso cilício. Verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secarão vossos corações. Não adormecestes no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem das provas, já que fugis à luta e deserdais dos combates? Se quereis um cilício, aplicai-o sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Fustigai vosso orgulho, recebei as humilhações sem vos lamentar. Pisoteai vosso próprio amor. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Quando foi me dado esse título para que eu estudasse, para combater um pouco, conversar um pouco com vocês, eu achei ele bem difícil. Eu fiquei assim até bem nervosa, porque você falar de provas não é fácil. Não é fácil, não é fácil para mim, não é fácil para vocês, não é fácil. Só que eu descobri com esse tema que, olha o subtítulo, provas voluntárias. Se são voluntárias, foi eu que escolhi. Eu ajudei a escolher as provas que eu ia passar. E isso me chamou muita atenção. Como é que eu escolho as provas para ser voluntária, para eu passar por elas? Eu me preparo para passar por elas. Eu me preparo, analiso a trajetória, porque é tudo bem organizadinho e acabo desistindo, acabo reclamando, achando que as provas são demais, que eu não posso aguentar. Como? Claro que eu vou aguentar, porque Deus, Ele é Pai, Ele não pune, Ele só dá o que nós aguentamos, Ele só me deu o que eu aguento. Ele não vai me dar nada mais do que eu não possa suportar. E aí aí esse tema passou a ser interessante para mim, eu olhando ele
por esse aspecto. Acho que vocês vão entender o que eu estou dizendo. Aí vamos lá. Então, o que é o silício, né? As provas são voluntárias. E o verdadeiro silício, que é o subtema, vamos dizer assim. Silício, na época que foi escrito o nosso evangelho, era uma túnica ou cordões que eram usados para botar por baixo das vestes, como se fosse por baixo das nossas roupas, para punir, para provar punições, que eles entendiam que para se tornar pessoas melhores, eles precisavam punir a carne. E hoje a gente sabe que não precisa disso, né? Que a gente não precisa sofrer para tornarmos espíritos melhores. Basta que a gente mude o nosso jeito de olhar as provas, o nosso jeito de entender que precisamos ser espíritos melhores, olhar o outro de forma que gostaríamos que olhasse para a gente. Isso sim vamos dizer assim, é um jeito de olhar para as nossas provas. Vamos lá, eu vou ler os trechinhos do Evangelho e vou tentar interpretando aqui junto com vocês, tá bom? Perguntai se é permitido amenizar suas próprias provas. Essa questão leva a esta: é permitido ao que se afoga tentar salvar-se, ao que foi cravado por um espinho retirá-lo, ao que está doente chamar o médico? As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Claro que é permitido. Como é que você tem um espinho no seu pé, você não vai tirar? Claro que é permitido. Como ele fala aqui, como é que você está se afogando e você não vai tentar salvar-se? Você precisa, porque para isso nós somos inteligentes, como o próprio Evangelho nos fala, que a gente precisa exercitar a nossa inteligência, né? E aí eu volto a dizer novamente que as provas não necessariamente nós somos obrigados a sofrer. Como é que eu tenho um espinho no meu pé e eu não vou lá tirar? Eu vou continuar sentindo a dor porque aquilo ali que eu acho que é a minha prova, eu tenho que ficar com aquele espinho no pé até eu ser um espírito melhor? Não, de jeito nenhum. Isso Deus não faz por a gente. Ele não quer que nós soframos. A maioria das vezes nós sofremos por nós mesmos, pelo jeito que a gente interpreta, pelo jeito que a gente olha, a nossa visão do olhar dos problemas, de entrarmos numa vibração de vítimas, né? Que a gente sabe que se a gente sair dessas vibrações, da onde a gente mudar a vibração, pedir ajuda, a gente já resolve muita coisa. A dor não nos faz melhorar. O que nos faz melhorar é aprendermos a sermos melhores. Isso é um amigo meu sábio que me disse, viu, gente? O homem pode nascer numa situação penosa e conturbada, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. Olha o que ele disse lá em cima para a gente ser inteligente para saber que mesmo numa situação penosa e conturbada, Deus está ali presente para nos ensinar a sermos espíritos melhores. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em preservar na luta, em não se desesperar se não puder suportá-los. Não há mérito no abandono, que seria mais preguiça que virtude. O mérito consiste em suportar sem lamentações, que eu acredito
que é isso mesmo. Eu acho que quando a gente passa a lamentar tudo ao nosso redor, nós passamos a ser chatos. Eu aprendi ao longo dos anos no Espiritismo, no Evangelho, nas aulas que tivemos por aqui no centro, com tantas boas pessoas que nos palestram, nos ensinam nas aulas, né? Que tudo é uma questão de mudança de visão, de olhar as coisas de uma forma diferente. Nos aceitar o que está acontecendo para a gente, né? Termos resignação, aceitar a dor que não pode ser modificada, mas fazer o possível para mudar, porque pode ser mudada e sem o sofrimento. É fazer no nosso tempo, aceitando, acreditando, tendo fé, dizendo para si mesmo, não precisa ser para os outros. Se Deus me deu, é porque eu consigo passar. Em tudo tem uma lição, em tudo tem um aprendizado. Deus não ia dar à toa, Deus está confiando em mim. Senão, eu não passaria por isso. E se passarmos de novo, não é porque somos burros que não conseguimos passar. Não, é Deus nos dando uma nova oportunidade para zerarmos essa conta, para aprendermos mesmo. Muitas vezes, quantas vezes a gente pega um evangelho, quantas vezes eu peguei esse mesmo trecho e li de uma forma diferente. Hoje, eu posso dizer a vocês sem vergonha de falar, hoje que eu vim entender que nossas provas são voluntárias porque nós escolhemos elas. Imagine quantas vezes eu já li esse evangelho, quantos evangelhos eu já fiz na minha casa, quantas vezes eu já não ouvi esse próprio trecho aqui dentro da própria casa. Eu não tenho vergonha de dizer. Como lá na frente pode ser que daqui a um mês eu volte a tornar a ler esse trecho aqui e eu voltar a ler novamente e enxergar de uma outra forma, né? Isso é o que a reencarnação nos faz, né? É fazer tudo de novo, mudando, aprendendo, errando, evoluindo. Mas o importante é tentarmos sermos espíritos melhores, é passar pelas nossas provas. E eu volto a dizer, tentar passar sem o peso, sem sofrimento. É enxergar que Deus, vocês vão enjoar de ouvir eu falar, que Deus é bom, Deus não pune, Deus é Pai. Deus sempre quer o melhor para nós, sempre, sempre, em todas as situações, Pedimos para ficar desempregados? Pedimos a Deus para que passamos por isso, para que muitas das vezes possa quebrar o nosso orgulho, para baixarmos as nossas cristas, para nos tornarmos pessoas que enxerguem o outro de uma forma diferente, sem julgamento. E é engraçado você tá passando por um momento difícil, de dor, de doença, e começar a enxergar que você pediu a Deus para passar por aquilo, para que você se torne melhor, para que você olhe para o outro e enxergue ele como irmão, como precisa de ajuda. Gente, não é fácil não, viu? Não é, mas é bonito de ver a lei de Deus, é interessante você olhar para o outro e perceber que ali está um filho de Deus, está um irmão, que muitas vezes está precisando que você só leve para ele uma palavra de conforto. Que muitas vezes eles estão ali passando por uma prova, desesperados, sem entender, e você
Só leve para ele uma palavra de conforto e ele mude o jeito com que ele está olhando as suas provas. Então vamos continuar aqui. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. É o que a gente acabou de falar. Vamos aceitar o que Deus nos envia. E não aumenteis a carga por vezes já tão pesada. Temos o dom de fazer as coisas ficar de uma forma tão mais... enxergar os problemas, as nossas provas, de uma forma tão pesada que aumenta a nossa carga. E a prova não foi só para mim nem para você. É para todo mundo. Tem gente que passa por provas mais difíceis e não reclamam. Estão ali com um sorriso no rosto, agradecendo a Deus por estarem passando por aquilo. Imagine isso. Que bela lição. Há pouco tempo eu ajudei. Eu estou ajudando não. Eu entrei com o pessoal para a gente fazer arrecadação de cestas básicas, né? E ali é uma lição tão bela para a gente, que temos tudo, não nos falta nada. Eu estou falando do alimento, da cesta básica. Não nos falta. E você chega ali, você dá a cesta básica, e as pessoas lhe olham com aquele olhar de agradecimento, de gratidão, sem orgulho. Gente, é até emocionante de você ver e falar assim: meu Deus, essa pessoa passando por uma prova dessa, tendo que alimentar muitos filhos. Muitas vezes as mães ali são provedoras e não reclamam. Elas estão ali felizes da vida e vão ali à noite ou naquele mesmo momento ainda fazer uma oração para agradecer a Deus por ter botado gente como a gente para ajudá-los. Imagine. É impressionante. Não nos falta nada. Às vezes a gente só precisa ali, né, dar um sorriso, uma palavra, e a gente pode reclamar de quê? De nada. De nada, gente, de nada. É só agradecer. Eu faço as minhas orações dizendo assim a Deus, agradecendo pelo dia, por mais um dia que Ele está me dando. Eu agradeço a Ele pelos meus problemas, pela minha família. Eu agradeço a Deus por tudo. Agora também eu peço: Senhor, se Tu me dás esse fardo, me ajuda a passar. Fazer com que eu não lamente, que eu tenha forças, porque se Tu me deste, é porque Tu confiou. Se Tu confiou, eu passo. É assim, é o meu lema. Esse é o meu lema. E vou dizer a vocês, não sou melhor do que ninguém. Estou em um período de aprendizado constante. Agora estou abrindo mais os meus olhos, confesso a vocês. Estou querendo olhar para tudo, para todos. Um olhar diferenciado. E estou tendo mais ouvido para ouvir. Estou tentando quebrar o meu orgulho. Entendem? Se estou fazendo certo, não sei. Mas eu tenho a consciência que se estiver errando, eu vou recomeçar. Eu vou fazer de novo. Isso é fato. Eu tenho a eternidade toda para aprender, então sou muito jovem ainda. Então eu tenho a vida aí para frente. Há aqui uma grande distinção a se fazer. Quanto a vós, particularmente,
contentai-vos com as provas que Deus vos envia, e não aumentais a carga por vezes já tão pesada. Aceitai-a sem lamentações e com fé, e tudo o que Ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus. Claro, Deus não quer que a gente se machuque. Punir a carne, punir o nosso instrumento, o que Deus nos emprestou para que possamos crescer espiritualmente, claro que está errado. Isso é fato, gente. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. E se vocês pensarem, é como eu disse, se Deus nos emprestou a carne, esse corpo, como é que eu vou machucá-lo? Como é que eu vou destratá-lo? Como é que eu não vou em um médico? Como é que eu não vou me cuidar? Como é que eu não vou estar bem alimentado? Inclusive até para enfrentar o Covid. E aí se pega a verdade, se pega aí fazendo dieta em uma altura do campeonato desse, se enfraquecendo, podendo pegar não só o Covid, mas qualquer outra doença. Não, gente. A gente tem que estar preocupado com o nosso espírito. É o nosso espírito que precisa. Vocês precisam alimentar o corpo e a alma. Agora não é o momento de estarmos bonitos de carne. Agora é o momento de estarmos bonitos de espírito. É o que esse momento todo está nos fazendo refletir. É isso, porque assim, essa pandemia, eu estava falando há pouco com o moço, essa pandemia é prova? Não sei dizer a vocês se é uma prova, se a pandemia em si é uma prova, mas ela já estava escrita que iríamos ter, que íamos passar, mas a prova é como cada um está reagindo a isso, como cada um está se tornando melhor com essa pandemia, o que é que a gente está fazendo pelo outro ou não. Eu continuo sendo egoísta, só tratando de mim e dos meus. Olha aí um exemplo de prova. O que é que cada um de vocês está fazendo nesse momento para mudar? Vamos refletir. O que é que nós estamos fazendo para ajudar o nosso próximo? O que é, gente? Pensem, reflitam. O que é que vocês estão fazendo por vocês ou pelo outro? Será que Deus mandou a pandemia do nada? Só para que a gente ficasse preso dentro de casa, sem pudéssemos nos abraçar, que é coisa que a gente já gosta aqui? Será? Será que não tem nada? Será que a gente não pode? Será que não é para a gente começar a olhar menos para os nossos umbigos, deixarmos de sermos tão orgulhosos, tão vaidosos, e começar a olhar o nosso irmão, a nós mesmos de uma forma diferente? Me digam. Outra coisa com relação aos sofrimentos que se impõem para o alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso o vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Pois é. Então, o silício de hoje é você abrir mão do seu sono. É o que as pessoas que estão na linha de frente estão fazendo. Isso sim é um silício. É deixar de cuidar um pouquinho de si para se dar ao outro. Isso Deus permite. Isso sim. Isso aí
É o que Deus quer, é que nos tornemos pessoas melhores, é ajudar o nosso próximo, continuar ajudando, que não é só por conta da pandemia, é a caridade. Lembram que o Evangelho nos diz, sem a caridade não há salvação? Exatamente. Se suportais o frio e a fome para reaquecer e nutrir aquele que necessita, e se com isso vosso corpo padece, eis aí o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos toucadores perfumados para ir a mansarda infecta levar consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas curando as chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente, que é vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que gastais vossa saúde na prática de boas obras, eis aí vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, pois as alegrias do mundo não secarão vossos corações. Relendo aqui novamente com vocês, eu acabo interpretando novamente de uma forma que não tem mais o cilício. O que é o cilício? Você abrir mão das suas coisas pelo outro? Para mim isso não é um cilício. Para mim hoje isso é um prazer. Para mim eu ajudar no máximo que eu posso, não é para mim um cilício, não é um peso. É um prazer. Para mim é uma forma que eu tenho de agradecer a Deus por tanta coisa boa que Ele me dá, que Ele me ensina. Eu não estou falando a vocês aqui de bens materiais, eu estou falando do espiritual. Porque dificuldade todos nós temos, principalmente nesse momento. Mas o que eu estou dizendo a vocês é o que eu venho aprendendo ao longo do tempo e o que eu tenho que aprender ainda. Que eu me considero engateando nessa parte de aprendizado. Mas eu já sei que eu abrir mão pelo outro me faz bem. Me faz me sentir útil, uma pessoa melhor. Tomara que vocês também tenham essa mesma sensação. Fazer o bem é bom demais. Eu acho que é só bênçãos para nós. Acaba voltando pra gente. As sensações, sabe? A sensação de bem-estar. É maravilhoso. Não adormeceste no seio das volúpias debilitantes da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e para viver no isolamento, que utilidade tendes na terra? Onde está a vossa coragem nas provas, já que fugis à luta e deserdais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-vos sobre vossa alma e não sobre vosso corpo. Verdade. Como é que a gente se isola? Principalmente, eu acabei de falar isso, até isso aqui a gente pode até trazer para esse momento de pandemia que a gente está falando. Como é que a gente se isola nesse momento? A gente se isola se cuidando para não ter o vírus, que nós não somos imprudentes, eu não sou imprudente, vocês não são imprudentes de não nos cuidarmos, claro, né? Isso aí também seria imprudência. Olha o que eu disse lá atrás, a gente tem que cuidar da nossa carne, do instrumento que Deus nos deu, claro, isso é fato. Mas a gente não pode também ficar de braço cruzado, não ver as provas que estão à nossa frente, não fazer nada por elas, é desistir, não, é errar, recomeçar 1000 vezes que precise, 1000 vezes que precisa, é nossa obrigação, é fazer. Vou voltar a dizer, me desculpem até se eu estou muito repetitiva, mas eu acredito que tudo nós temos que mudar o jeito que a gente enxerga as coisas. É ver novamente, voltar a dizer, gente, é que Deus é Pai, Ele não pune. Deus não quer, Ele quer nos ensinar.
Ele quer mostrar a gente que podemos nos tornar espíritos melhores. E qualquer que seja a prova, maior que seja a dor, dali tiramos uma lição. Vocês podem ter certeza que ali sempre tem uma lição de aprendizado. Olha o que eu estou dizendo a vocês, por maior que seja a nossa dor, por maior. Não vou nem falar de a dor de uma mãe quando perde um filho ou quando perde um parente próximo. Dali também tem uma lição, dali tem um aprendizado, tem um amor que fica ali. Analisem, reflitam no momento que nós estamos passando, que cada um de vocês estão passando, nas nossas provas, nas minhas provas. Eu analiso as minhas provas, vocês analisem as provas de vocês. Vejam se Deus não é bondoso, que a gente até tem lombo, como diz aqui os mais velhos, para provas mais duras. Vê se a gente tem horas que nós não reclamamos com poucas dores, que tem pessoas com dores muito maiores que as nossas. É o caso das que eu falei agora, que acabaram de perder alguma pessoa. Veja se nós, às vezes, não reclamamos à toa. Mortificai vosso espírito e não vossa carne. Tá vendo o que ele diz? A gente não tem que punir nossa carne. A carne é instrumento. Fustigai vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lamentar. Não reclama. Não reclama do que vem para você. Pisoteai vosso amor próprio. Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Olha que interessante isso. Resistir contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Difícil, né? Falar de provas é uma coisa muito difícil, porque o falar se torna até fácil. É difícil quando a gente está dentro, quando a gente está vivenciando essas provas. Mas eu espero que vocês, nesse nosso bate-papo, que vocês possam refletir e entender que as nossas provas, nós não temos a obrigação de sofrer por elas. A gente precisa enxergar de uma outra forma. Vocês também acharam esse tema interessante? Descobrir que as provas fomos nós que escolhemos? É muito interessante isso. Muito. A gente tentar vencer as nossas próprias adversidades. Nós escolhemos nossas provas muitas vezes para vencermos os nossos orgulhos, para vencermos a nós mesmos. Imagine. Eu anotei aqui, fiz uma pesquinha sobre... Uma vez eu li um livro chamado O Consolador. E eu achei nesse livro... Eu me lembrei desse livro... que Deus fala na passagem dele assim... Que Deus fornece para o Espírito as provas para que a gente possa trilhar o caminho do trabalho e da perfeição moral. Olha, ele está falando isso aqui das nossas provas. Que Deus está nos fornecendo, Ele está nos dando as provas para que nos tornemos espíritos melhores. Olha só o que ele fala, o caminho do trabalho e da perfeição moral. Não é bem assim que está no livro não, viu gente? Se alguém já leu, for lá procurar e de repente não achar com essas palavrinhas, é um pedacinho que eu interpretei. E outra coisa que é muito importante, a gente já falou, o Evangelho fala, temos que aprender a passar pelas nossas provas sem reclamar.
temos que lembrar que cada um tem a prova que precisa. Precisamos aprender a respeitar o outro, não julgar o outro pelo jeito que o outro está passando pelas suas provas. Cada um no seu tempo, no seu grau de conhecimento, de aprendizado. Cada um com a sua intensidade de dor. É uma caridade a gente olhar para o outro e levar o conforto, levar a nossa palavra de fé, de esperança e não julgar. Porque como é que a gente vai saber que também não estamos errando nas nossas provas? E o julgar, gente, é muito difícil. Nós não temos nós não somos juízes de ninguém. Não somos. Eu não sei se é pertinente nesse momento. Eu já cheguei a 40 minutos. Eu não sei se é pertinente nesse momento. Eu vou dizer uma coisa a vocês que aconteceu comigo. Eu estava na rua e um rapaz entrou comentando que um determinado local estava se doando cestas básicas e as pessoas estavam pegando essas cestas básicas, levando para um determinado lugar aqui na cidade e vendendo essas cestas básicas. Na hora eu fiquei indignada, eu fiquei triste, eu falei, meu Deus, uma dificuldade tão grande que a gente tem de estar ali pedindo para as cestas básicas para dar ao outro, e a pessoa faz isso é um absurdo. E saí indignada, fui andando, isso sozinha. Antes de eu chegar no outro local, eu ouvi bem claramente falarem no meu ouvido assim: ô minha filha, você sabe por que essas pessoas estão vendendo? Não julga. Você sabe se essas pessoas já pagaram a conta de água, de luz? Se ela já não tem o que tinha nessa cesta básica, será que não está faltando remédio? Será que não está faltando leite? Naquele momento eu fiquei envergonhada comigo mesma, porque eu estava só. E eu disse: me perdoe, porque eu estou vendo que a minha prova aqui não é o julgar quem está vendendo. Que ele que venda. A minha prova é continuar pedindo a cada um que me arrume um item da cesta básica. E eu confesso a vocês, eu fiquei envergonhada comigo mesmo e com ela que estava do meu lado, né? Ó, falando pra mim. Pedi desculpa e segui meu caminho. Gente, mais uma vez, venho aqui pedir a vocês desculpa. Se não saiu bom, me perdoe. Não sou palestrante. Eu me considero pouco conhecimento dentre tantos grandes palestrantes que tem aqui. Se eu citar o nome aqui de todos eles, nem posso. Então eu gostaria de pedir a vocês que tenham um pouquinho de paciência comigo, que eu vou tentar continuar estudando para um dia eu conseguir virar uma palestrante, tá bom? Tem um recadinho aqui, ó. Dia 31/5 vai ser capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. O item é de 14 a 17, o suicídio e a loucura. Vou encerrar fazendo mais uma oração, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui, falando um pouquinho para vocês. Isso é porque eu não contei a vocês o nervoso que eu tive e estou, viu, gente? Mas tudo bem, depois a gente vai se organizando para melhorar. Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, queria de todo o meu coração
te agradecer a oportunidade de estar aqui, tentando passar a fé, a esperança de dias melhores. Que cada um, Senhor, nesse momento, tanto os encarnados